Uma história de amor que mais parece uma história de novela. Um casal jovem, bonito, famoso, rico, que sai nas capas de revistas, que não tem necessariamente um final feliz, mas que anos depois eles se reencontram e retomam o amor de uma maneira avassaladora. É justamente esse o enredo da história de Vanessa Camargo e Dado Dolabella, que tem dado o que falar, só se comenta sobre isso. E se você não se lembra exatamente como foi o começo desse romance, desse amor, lá nos anos 2000, no início dos anos 2000, como é que se deu os anos seguintes, essa fase inicial do namoro, com um grande hiato, muitos anos, né, cada um seguindo sua vida, cada um para um lado, e agora recente, né, 2022, eles se reencontram e esse namoro é reatado, esse amor volta à tona. Se você quer lembrar o passo a passo dessa história, como foi que tudo aconteceu, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo. Bora nós! Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso canal. A gente já começa o vídeo engasgando, mas a gente segue firme, porque vai dar certo e eu sei que você vai se inscrever por aqui e vai ativar o sininho das notificações, porque todos os dias tem conteúdo muito bacana e eu sei que você vai querer acompanhar o nosso conteúdo de perto, com o sininho ativado para não perder nenhuma novidade. O meu nome é Thiago Prado e todos os dias eu trago conteúdo muito bacana aqui para vocês sobre famosos, televisão, todo o universo do entretenimento. Chega junto, vamos partir junto nessa parceria e vamos falar desse casalzão. Esse casalzão dos anos 2000 que agora está em 2022 e que retomou com força total. Bora nós! Pois é, Dado Dolabella e Vanessa Camargo virou o grande assunto nessas últimas semanas, apesar de vários outros temas complicados que também chegaram aí com força, e a gente precisa aqui relembrar como é que tudo começou e como é que a gente chegou até esse ponto. A depender da sua idade, eu não sei quantos anos você tem, mas se você for muito novinho, muito novinha, de repente você nem sabia que Dado Dolabella, de repente você nem sabe quem é o Dado Dolabella, né? A depender da sua idade. E se você lembra dele, pode ser que você não sabia que ele já foi um namorado de Vanessa Camargo lá atrás, meu povo. Essa história começa exatamente no ano 2000. Você já era nascido no ano 2000, cidadão ou cidadã? O que você estava fazendo da vida no ano 2000? Eles eram um casal famoso, um casal do momento, um casal que todo mundo... As meninas desejavam o Dado, os meninos desejavam a Vanessa. Era essa a relação, era o casal sensação, jovens, adolescentes, famosos. O Dado já fazia alguns trabalhos como modelo, mas foi depois mesmo desse namoro dele que ele engatou uns projetos mais sérios na televisão, acabou ganhando mais visibilidade. E a Vanessa tinha acabado de se lançar como cantora, ela estava também na fase bem inicial ali, uma vertente mais pop, que era o que ela seguia no começo da carreira. Depois ela acabou passando por vários ritmos, vários estilos, ela vai sempre ousando, sempre tentando se encaixar ali, se encontrar melhor na música. Esse romance, esse namoro surgiu, né? Eles não se conheciam desde sempre. Teve um momento em que eles se conheceram e eu me lembro numa entrevista que a Vanessa Camargo deu para o extinto Domingo Legal, quando o Gugu apresentava no SBT. A Vanessa Camargo soltou a informação de que a primeira vez que ela viu o Dado Dolabella foi num projeto, num trabalho que eles iam fazer, era tipo uma publicidade ou fotos para uma revista, algo desse tipo. E ela estava se arrumando, ela estava olhando para o espelho e aí ela viu o Dado chegando pelo reflexo do espelho. E ela, a primeira impressão que ela teve foi que ele era muito metido, que ele estava se achando muito, ela não foi muito com a cara dele. Mas ao longo do trabalho eles iam interagir ali, né, ao longo do dia, eles acabaram conversando e acabou rolando aí essa proximidade. O namoro do Dado Dolabella e da Vanessa foi um namoro um tanto quanto conturbado e ganhava sempre as manchetes, ganhava sempre as capas de revista, estava sempre muito em evidência. E esse namoro já começa com a situação tanto quanto polêmica, que é um assunto que vai acabar sendo recorrente em toda a história deles, inclusive agora no ano 2022, que é o fato da traição. O Dado, na época, ele namorava a Débora Seco. A Débora Seco, essa mesmo que você conhece agora, que você não fazia ideia que... Pois é, o Dado Dolabella já namorou lá atrás a atriz Débora Seco e foi com a Vanessa Camargo
que ele traiu a Débora. E por isso o namoro deles chegou ao fim. A Débora terminou com o Dado porque ele acabou se envolvendo com a Vanessa Camargo. Por essa você não esperava, né? Você não sabia dessa, você não tinha essa informação. Imagine só o que está por vir nessa história, que não é pouca coisa não. O namoro acabou acontecendo, acabou engatando e aí virou esse sucesso naquela época que era. O que se sabia é que a família da Vanessa Camargo não aprovava esse relacionamento dos dois. Reza a lenda que o Zezé de Camargo chegava a falar publicamente que não gostava do genro. A Zilu não se posicionava tanto, mas o Zezé tinha esse posicionamento mesmo aberto, declarado, de que não gostava do Dado Dolabella. Anos depois, acabou-se tendo uma outra versão, que eu já vou te contar também. Mas nessa meiuca, nesse início aí de namoro, que foi do ano 2000 até o ano de 2003, muitas confusões deles dois acabavam ganhando também manchetes. Não só manchetes bonitinhas, como essas daqui, por exemplo. Olha isso, olha essas capas de revista. Romance secreto. Aí tá o rapaz bonitinho, com a bolsa bonitinha. Essa outra capa de revista falando sobre a conquista. Dicas imperdíveis para ter o gato em suas mãos. Olha isso. Faça amor, faça ele perceber que você existe. Era nessa pegada revistas teens que eram muito comum nos anos 2000, né? Ainda existem, obviamente, essas revistas, mas eu acho que perdeu um pouco mais a força, né? Naquela época era mais intenso, não se tinha internet, então acabava se consumindo mais esse tipo de conteúdo. E como eu estava falando para vocês, nem sempre as manchetes que saíram eram manchetes boas. A gente está falando dos anos 2000, no auge dos paparazzi, que estavam sempre fotografando os famosos, e às vezes acontecia, por exemplo, uma foto como essa daqui. A Vanessa Camargo discutindo com o Dado Dolabella e ela tá chorando. Ela tá ali muito abalada com uma discussão entre eles dois. Isso daqui foi uma bomba na época, sabe? Foi algo muito explorado pela mídia, esse momento aí muito caótico da relação deles dois. Então, apesar das capas muito bonitas, sempre estampadas, esse casalzinho perfeito, sabia-se também que havia muito conflito, muita briga por detrás ali dessa propaganda desse relacionamento. Anos depois, a Vanessa Camargo concedeu uma entrevista já no ano de 2006. Foi no momento que ela já tinha terminado o relacionamento. Eles começaram a namorar no ano 2000, foram até o ano de 2003, quando então separaram, quando terminaram, ficaram quase um ano separados. No ano de 2004 eles retornaram, mas também não durou muito e aí já encerrou mesmo o relacionamento, chegou ao fim, colocaram um ponto final, quer dizer, um ponto final assim. A gente achava que era um ponto final, mas na real era só uma reticência, já que voltaram com força total esse assunto de uma maneira um tanto quanto aí, né, uma reviravolta bonita. Como eu estava falando, depois que ela terminou o romance, né, o namoro, nessa segunda temporada lá do ano, agora está na terceira temporada. Quando terminou a segunda temporada, um pouco depois, em 2006, ela chegou a conceder uma entrevista para uma revista e ela falou sobre os ex-namorados que ela tinha. E ela não citou diretamente o Dado, mas ela falou sobre todos os ex-namorados. E olha o que foi que ela disse. Depois dos 16 anos, todos os namorados que eu tive se aproveitaram de mim. Fizeram seu papelzinho de bom moço desejado e eu era a coitadinha que amava. Apareceram em revistas, se aproveitaram de uma bondade minha. Não me arrependo porque eu gostei, me entreguei e graças a essas histórias hoje posso aproveitar uma verdadeira relação. Aqui nessa entrevista ela já estava falando na época que estava namorando o Marcos Buais, com quem depois ela se casou, com quem depois ela teve filhos e que acabou se separando muito recentemente por conta desse retorno aí com o Dado Dolabella. Tem mais coisa para eu te contar, mas deixa eu só te lembrar de deixar um like bem bonito aqui nesse vídeo e de me seguir lá nas redes sociais para mais conteúdo. Lá eu posto uns vídeos engraçados, tem muita coisa bacana por lá também. Chega junto, vamos fechar essa parceria para você não perder nenhuma novidade que eu postar. Você tá ligado, ligada em tudo. Tô contando contigo. E agora a gente vai falar sobre um outro nessa questão aí do lance da traição, que foi o que motivou
o final do namoro do Dado e da Vanessa naquela época. Foi por conta dessa figura aqui, a atriz Danielle Vinitz. O Dado e a Vanessa estavam nesse momento ali do namoro e o Dado acabou traindo a Vanessa com a Danielle Vinitz. A Vanessa ficou sabendo e então chegou ao fim o namoro deles dois. Olha, a gente, só retrospectiva aqui, a gente começa essa história com o Dado traindo a Débora Seco com a Vanessa Camargo. Tempos depois ele trai a Vanessa Camargo com a Danielle Vinitz. Olha que confusão esse relacionamento. Como eu falei para vocês, na época rezava a lenda que o Zezé de Camargo não gostava de jeito nenhum da Dolabella, que ele não aprovava esse relacionamento. Pois é, tempos depois, a irmã do Zezé, agora fugiu o nome dela, mas eu vou lembrar para você, a irmã do Zezé participou da A Fazenda, junto com o Dado Dolabella. Inclusive o Dado foi o primeiro campeão de A Fazenda. 6 meses após ele ter se envolvido numa outra polêmica, mas aí que é tema para outro vídeo, não vamos falar sobre isso aqui não, foi a agressão em relação a Luana Piovani. Depois a gente faz outro vídeo falando sobre isso, vamos focar só nele com a Vanessa. E lá nessa participação do Dado com a irmã do Zezé de Camargo, o Zezé na época comentou que as pessoas falavam que ele não gostava do Dado, mas que isso era uma inverdade e que passado tanto tempo, desde o final do relacionamento de Dado e Vanessa, ele entendia que o namoro terminou não foi por conta só do Dado, que a Vanessa também errava, que a Vanessa também tinha ali uma parcela de culpa nessa situação toda, que ele não tinha nada contra o Dado Dolabella. Essa foi uma exposição que o Zezé fez, né, tempos depois, mas na época não declaradamente, tão abertamente, ele não falava nada, né? Ele não chegava a desmentir os boatos de que ele realmente não gostava do gênero. Passado tanto tempo e agora com esse retorno, com esse revival, sei lá, como é que chama? Como é que chama esse movimento, né? Dos anos 2000 para esse flashback, pode ser um flashback? Qual a melhor palavra? Deixa para mim nos comentários. Como é que você chamaria esse movimento aí, essa volta desse casal lá dos anos 2000 para agora 2022? Deixa para mim aí nos comentários. Com esse retorno, aí voltou-se a questionar: será que a família Camargo, né, agora a Zilu, o Zezé, será que eles aprovam essa volta do Dado Dolabella com a Vanessa Camargo? Muito se perguntou sobre isso, já saiu algumas matérias dizendo que o Zezé aprovava, que o Zezé falou que tá tudo ok, que tá tudo certo. Depois saíram outras matérias falando que não, que o Zezé disse que não aprova esse relacionamento do Dado com a Vanessa, que não curtiu, inclusive eles tinham uma boa relação com o ex da Vanessa. E o que se fala é que a Zilu não ficou feliz com essa volta. A Zilu preferia que esse retorno não tivesse acontecido. Mas o fato é que aconteceu, o que bem tem aí na mídia para tudo que é canto, é que Dado e Vanessa estão sim juntos, reataram esse amor, esse romance. É um amor que ficou latente ali, hein? Ficou guardadinho durante alguns bons anos, muita coisa aconteceu, muitas polêmicas rolaram aí nessa meiuca desse tempo e agora acabou voltando com força. Você acredita nesse amor verdadeiro, que quando existe mesmo, que quando vem não adianta lutar contra, não adianta dar conselho, que de alguma forma esse negócio vai voltar e vai acontecer lá na frente? Deixa pra mim nos comentários, quero saber a sua opinião sobre o amor e eu quero saber também se você já se inscreveu aqui no nosso canal, se você já deixou um like nesse vídeo, se você já ativou esse sininho das notificações pra gente não perder contato e a gente tá sempre aqui, eu postando vídeo todos os dias e você todos os dias acompanhando aqui as novidades do universo do entretenimento. Eu quero agradecer demais você que assistiu o vídeo todo, deixar um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço, fiquem em paz, fiquem com Deus e a gente vai acompanhando os novos capítulos desse amor, desse romance de Vanessa Camargo e Dado Dolabella. Valeu, meu povo, abraço, fui!